Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com vocês através de áudio. E no áudio de hoje eu gostaria de falar sobre uma frase que eu li tem algum tempo sobre o Muji, né? Uma frase do Muji. E eu gostaria de compartilhar essa frase aqui com vocês para a gente falar um pouco sobre a profundidade que ela traz. E a frase é a seguinte: Você é humano e divino. Seus problemas humanos lhe ajudarão a descobrir sua natureza divina. Repetindo a frase: Você é humano e divino. Os seus problemas humanos lhe ajudarão a descobrir sua natureza divina. Eu sei que quando é a primeira vez que a gente escuta essas ideias de autoconhecimento, de olhar para dentro, de, de entender, compreender que dentro de cada um de nós tem uma essência divina, que todos nós temos dentro de nós o divino, que temos todos nós dentro de nós uma centelha divina. Sei que quando é a primeira vez que a gente escuta isso, ou quando as pessoas compartilham essas ideias e não é a nossa realidade, não faz parte da nossa realidade no momento, é comum que a gente ache isso uma bobagem. Isso, isso aí é uma ilusão, é uma coisa piegas, uma coisa boba. Isso é uma coisa ingênua, uma visão ingênua sobre a vida. A minha essência, a conexão com a essência. Eu sou humano, eu sou divino. Quando é a primeira vez que a gente escuta, pelo fato de nós não termos convicção nisso, por nós não termos experiências que comprovam isso na nossa vida diária, é muito comum que ao escutar essas ideias, às vezes uma ideia vinda do Osho, às vezes do Moji, às vezes de alguma figura pública, ou a gente lê algum trecho, algum livro que fala sobre isso, eu entendo que ao primeiro momento seja difícil reconhecer isso na gente, porque nós temos tantos problemas, nós o tempo todo, na maioria do tempo, nos sentimos desconectados de Deus, da fonte criadora. Então nós sentimos que nós somos algo à parte da natureza e algo à parte das criações divinas. Muitos de nós têm a sensação de que foram expulsos para o planeta, né? Estão aqui de castigo, ou que Deus simplesmente, ou que muitas vezes pessoas pensam que Deus nos criou e depois nos abandonou aqui na Terra. E eu entendo que os problemas humanos, eles mexem muito com as nossas questões. Eu entendo que é muito difícil em alguns momentos a gente ter convicção no bem, a gente ter convicção no divino, ter convicção na fé, na espiritualidade. Porém, à medida que a gente vai se abrindo para essas verdades espirituais, esse é o momento e essa é a postura que a gente consegue ter depois as comprovações. Então, quando eu olho para minha vida e eu não enxergo nada de bom, eu não enxergo Deus agindo na minha vida, isso significa que Deus realmente não está agindo na minha vida? O divino não habita na minha vida? Que eu não tenho ajuda espiritual? Não. Isso significa que até então a minha mente, a minha visão tem estado cerrada para esse fato. E o fato de eu não enxergar não é que não exista, mas é porque eu não me abri o suficiente para conseguir enxergar isso fora. Porque falta essa conexão dentro de mim. A gente consegue enxergar o divino fora da gente quando a gente enxerga o divino dentro de nós. Aquela pessoa
que conseguiu enxergar o divino dentro de si mesma, aquela pessoa que conseguiu perceber a presença de Deus dentro dela mesma, ela consegue enxergar a presença de Deus também fora, nas outras pessoas, nas situações que acontecem, por mais difícil que a situação seja, por mais problemática, por mais desesperadora que a situação seja, a pessoa ela consegue enxergar as mãos de Deus, mesmo que aos olhos do nosso ego, né, aos olhos da nossa mente, pareça que tudo do lado de fora é um caos, que pareça que só existam problemas, que só existam coisas desagradáveis. Então, quando a gente olha para fora, quando a gente olha para a nossa vida e a gente não enxerga o agir de Deus, a gente não enxerga o divino, é porque nós estamos fechados para esse fato. Nós estamos com os olhos espirituais fechados. E quando eu falo olhos espirituais, eu não estou falando de dons mediúnicos, eu não estou falando de dons extrafísicos, paranormais, eu estou falando daquela percepção de você conseguir olhar para as coisas de uma forma mais profunda, de você conseguir perceber a ação de Deus em coisas simples. Não são milagres extraordinários, mas são milagres simples do dia a dia. O dia que você acorda, você ter a oportunidade de ter saúde, você ter a oportunidade de ter um trabalho, você ter a oportunidade de ter ao seu lado as pessoas que você ama, isso é um milagre. E você perceber que, por mais que existam problemas, você está sempre ali sobrevivendo a tudo. Isso também é um milagre. Só que para a gente poder enxergar esse milagre dentro da nossa própria vida, a gente precisa abrir a nossa mente, abrir o nosso coração. Então, quando o Muji ele diz que nós temos uma natureza humana e uma natureza divina, que os problemas humanos vão nos ajudar a descobrir a natureza divina, significa que nesse momento, na experiência humana que nós estamos aqui encarnados, embora seja difícil a gente perceber isso a priori, as situações que vão aparecendo pra gente, as circunstâncias que vão aparecendo, elas vão trazendo para nós a convicção na nossa natureza divina. Porque à medida que as situações vão passando, que a gente vai percebendo, vai amadurecendo o nosso olhar sobre a vida, à medida que a gente vai parando de lutar contra as coisas, lutar contra os desígnios da divina providência e passa a aceitar essa ajuda do divino na nossa vida, quando a gente para de brigar contra a vida e começa a aceitá-la do jeito que ela é e aceitar também ajuda, ajuda de Deus, ajuda divina, a gente vai percebendo aos poucos que, embora os problemas afetem a minha condição humana, eles não afetam a minha condição divina. E eu só sobrevivo aos fatos porque eu não sou somente humano, mas eu sou também divino. Então, todas as circunstâncias que chegam até nós, elas chegam para que a gente faça esse treino de ter convicção na nossa natureza divina, no divino que habita dentro de todos nós. Elas não vêm para que a gente se sinta vítima, para que a gente fique com medo, para que a gente se sinta sem poder nenhum. Elas vêm para que a gente tenha convicção nas leis divinas, convicção na fé, convicção na espiritualidade, convicção na luz e principalmente a convicção do divino que existe dentro de todos nós. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Todos nós, sem exceção, temos uma essência divina dentro de nós. Mas nós estamos encarnados no momento, né? E a gente passa por um esquecimento, a nossa visão fica obtusa, fica opaca, a gente não consegue enxergar as coisas com clareza, a gente não consegue perceber os bastidores espirituais das coisas que acontecem, então a gente fala, não existe espiritualidade, não existe Deus, não existe vida após a morte.
Nada disso existe, só existe a vida material, e a gente só olha a vida de um panorama material. Só que à medida que as situações vão vindo, uma hora, cedo ou tarde, um dia, cedo ou tarde, a gente vai ter que olhar para dentro e perceber que nós temos dentro de nós uma natureza divina e que essas coisas existem. Por maior que seja a distância de si mesmo, por maior que seja complicado, que seja difícil, que a experiência humana tenha provações, que a experiência humana tenha os resgates que ela tem, que aqui a gente se sinta muito desconectado, muito separado, a gente tem que entender que todas essas situações, todas essas circunstâncias só existem para que a gente aprenda a ter convicção no nosso eu interno, a convicção no nosso ser, para a gente parar de querer fazer as coisas só através do nosso ego, só buscando somente a nossa natureza humana, e indo atrás da natureza divina. Eu sei que é complicado, eu sei que existem problemas, eu sei que existem dores, porém, como eu já disse para vocês aqui em alguns outros vídeos, em alguns outros áudios, tudo aquilo que acontece na nossa vida e afeta a nossa periferia. O Osho, por exemplo, ele falava muito isso. Tudo o que acontece, gente, os traumas, as situações, elas afetam a nossa periferia, mas o nosso ser, a nossa essência não é afetada. A gente pode até sentir que está profundamente afetado por aquela situação, mas ao longo do processo de desidentificação do ego, que, claro, dura não só uma vida, não é da noite para o dia, mas ao longo de muito tempo, a gente tem muito tempo ainda para ter essa desidentificação do ego, né? Perceber que dentro de nós existe o divino, perceber que nós somos parte divina. Então, nesse processo de desapego do próprio ego, de desidentificação, a gente vai percebendo que a vida está aqui nos dando lições, está nos dando situações. Para quê? Por que a vida nos dá lições? Por que ela nos dá essas situações? Porque somente através dessas situações é que nós, mais tarde, pode não ser agora, mas em algum momento a gente vai olhar para trás e a gente vai ser obrigado a olhar para dentro, e aí a gente vai reconhecer a nossa natureza divina. É impossível que ao longo do eterno a gente não reconheça a nossa natureza divina. E esse processo ele é devagar, esse processo vai muito com calma, não é na pressa, não é na ansiedade que a gente vai chegar a reconhecer a nossa natureza divina. E também não é só uma ideia teórica, não é só, eu acredito, mas uma crença que não tem base. Eu estou falando aqui de uma convicção. As situações aparecem para que nós tenhamos convicções. Porque quando algo acontece e a gente percebe que aquilo afeta muito a nossa periferia, mas que independente do que aconteceu, a nossa essência está ali. A gente pode meditar, a gente pode olhar para dentro e a gente sente esse amor dentro de nós. Às vezes, a gente vive uma vida, a gente está numa situação de vida onde a gente não tenha pessoas naquele momento, naquele dia para trocar, para falar uma palavra amiga, para ter relações, que a gente não tenha pessoas a qual compartilhar esse amor. E a gente se sinta muitas vezes, por causa da nossa identificação com o ego, que nós não somos amados. Mas se você medita, olha para dentro naquele momento, mesmo que não tenha ninguém ao seu lado, você vai perceber que você é amado, porque existe amor dentro de você. Mas para a gente poder perceber isso, a gente precisa olhar para dentro. E aí a gente precisa, em vez de ficar olhando para fora, olhar para as circunstâncias fora, olhar para as coisas que acontecem fora e nos vitimizar e falar que isso é ruim, reclamar e falar que algo é mais forte que eu, que as situações externas são mais fortes que nós precisamos olhar para dentro. Só que nós temos a oportunidade de negar esse olhar. Nós temos a oportunidade de fechar os olhos. E aí as circunstâncias vão acontecendo, a gente, por estar extremamente identificado somente com a nossa natureza humana, que é o ego,
as circunstâncias vão afetando essa natureza mais superficial. E aí, como a gente está identificado somente com ela, a gente sente que nós estamos sendo afetados de uma forma essencial. Porém, não. Porém, não, na verdade. Nós não estamos sendo afetados de forma integral profunda. Nós estamos sendo afetados de forma superficial. Só que como nós acreditamos somente na superficialidade, sentimos amargamente a dor. Então, quando o Muji ele traz essa frase de que nós temos uma natureza divina e uma natureza humana, e que os problemas dessa natureza humana, os problemas humanos, vão fazer com que a gente descubra a nossa natureza divina, a gente vai percebendo como as coisas acontecem de forma sincrônica, de forma correta, ou como Deus está em todos os detalhes, como Deus está cuidando de nós. E que muitas vezes as coisas acontecem com a gente não é porque Deus colocou essas situações na nossa vida, mas sim porque, por causa da nossa teimosia, por causa da nossa reatividade, por causa da nossa imaturidade, a gente pediu essas situações. Então, essas situações acontecem devido à nossa teimosia, em não nos libertar, em não soltar essa resistência, em se entregar, em aceitar a vida, em aceitar a ajuda de Deus, em aceitar que existe o divino dentro da gente, de aceitar que a vida não é só o material. E claro, gente, eu também estou nessa caminhada, eu também passo por problemas, coisas que eu considero muito terríveis, coisas que me amedrontam, eu tenho inseguranças, nem sempre eu tô bem, assim, sempre 100% bem, sempre com a energia elevada, porque isso faz parte da experiência humana. Então nós vamos sofrer as vicissitudes da Terra. Nós vamos sofrer os problemas da Terra. Eu lembro, por exemplo, gente, fazendo aqui uma adição. Lembro que uma vez eu fui ler um livro que foi um dos meus primeiros livros, assim, da literatura espírita, e o nome do livro é Violetas na Janela. Inclusive, eu aconselho para quem quer começar na leitura espírita, ou leitura sobre o mundo espiritual, para entender como as coisas acontecem, eu aconselho esse livro porque ele não tem uma linguagem muito robusta. Ele é uma linguagem que a gente usa no dia a dia, então não te cansa a leitura. E é um livro que te sacia muito as dúvidas. Tanto que quem me indicou esse livro foi a Gisela Valim, né? Que eu sigo o trabalho dela há anos e que eu comento de vez em quando aqui no canal. Então, o que que acontece? Nesse livro, eu não quero dar spoilers, né? Mas tem alguém que acaba desencarnando ali no livro, na história. E o que que acontece, gente? É comentado ali naquele livro o quê? O seguinte, que quando se trata dessa vida nossa material, como encarnado, né, como humano, o corpo ele sofre vicissitudes. Então existe doença, a gente precisa comer, a gente precisa se cuidar, a gente precisa beber água, a gente precisa ir no banheiro, a gente tem nossas necessidades básicas, entende? Então tem coisas que fazem parte da experiência material. Então, eles comentam no livro que o corpo, ele precisa morrer de alguma causa, independente da causa que for, mas ele precisa morrer de alguma forma. Então, morreu de velhice, ou morreu porque sofreu um acidente, independente dos casos. Claro que tem várias circunstâncias diferentes, agravamentos, enfim, que não cabe aqui falar sobre, mas o corpo ele tem que perecer de alguma coisa, seja de doença, seja alguma coisa que acontece no corpo, seja algum agente externo que vem e extermina essa vida, mas do ponto de vista material, a gente continua sofrendo as vicissitudes. E quando a gente vem para e quando nós vimos para cá, nós encarnamos e nós estamos vivendo essa experiência como humanos, o que que acontece? Nós sofremos as vicissitudes que aqui comporta. Então, por exemplo, se você vai para um lugar e você sabe que tem gente que gosta de brigar, se você vai para um lugar e você sabe que lá eh, tem gente que às vezes vai falar palavras que te magoam, que tem lá naquele lugar, tem músicas que você não curte muito, tem pessoas a qual você não está muito acostumado. Você já vai para aquele lugar, se você precisa ir, você já vai para aquele lugar sabendo disso.
Então, no momento que você aceita ir para aquele lugar, você sabe o que que você vai receber, o que que você vai passar. A mesma coisa aqui, quando nós vínhamos para cá, nós sabíamos o que nós íamos passar. Então, nós, independente de ser um espírito muito evoluído ou não, ainda passa pelas mesmas vicissitudes. Nós vemos espíritos, pessoas iluminadíssimas, com muito amor, com muita luz, que pelo menos nessa atual vida que a gente estava observando, não fizeram mal algum para merecer uma doença, para merecer um, um acidente, um problema, um tropeço, um machucado, uma ferida. Existem algumas coisas que fazem parte dessa experiência. E não é porque a pessoa é ruim, não é porque às vezes Deus vem e culpa a nós, mas sim porque fazem parte dessa experiência, fazem parte da vida material. Então tem coisas que a gente vai passar que é vicissitudes da vida terrena. Então nós vamos passar, querendo ou não. Mas o mais importante não é ficar nos sentindo impotente perante as situações. Não é sentir que a gente não tem poder de nada, de que a gente está desamparado. Mas essas situações estão trazendo as lições e as oportunidades para que a gente consiga olhar para nós mesmos, para dentro de nós mesmos e perceber que, independente da situação que acontece externamente, que independente da situação que acontece à minha volta, a minha essência, o eu, permanece o mesmo. Podem sim macular a minha periferia, podem macular a minha mente. As situações, as memórias são gravadas na mente, são gravadas no corpo, são gravadas no emocional, porém na minha essência ninguém toca. Então, na minha essência, ninguém consegue penetrar. Tudo aquilo que os outros. Isso é uma das coisas mais lindas que eu já vi nas ideias do Osho. Que tudo aquilo que o outro pode tirar de você não é seu. Por isso que ele pode tirar. As únicas coisas que os outros podem tirar de nós e nos afetar são coisas que não são a gente, que não são nossas. E ele diz muito claro: se algo você pode perder, é porque aquilo não é seu e é bom que perca logo. Mas entenda que aquilo que você não pode perder não pode ser tirado de você porque é seu. E então não existe a necessidade de ter medo de perder aquilo. É ilógico, entende? Mas nós muitas vezes temos medo de perder a nós mesmos. Nós temos medo de entrar para um caminho errado, nós temos medo de não estar amparados espiritualmente, nós temos medo de tanta coisa, nós vivemos tanto tempo com medo. Né, pelo menos na minha vida eu vejo isso, acredito que na vida de vocês provavelmente também percebem a mesma coisa. Então, nós temos tanto medo, mas um medo sem necessidade, porque aos poucos a gente vai percebendo que aquilo que os outros podem tirar de nós não é nosso, não somos nós. Essa é uma das coisas mais incríveis e mais belas que tem no caminho da espiritualidade e do autoconhecimento. Aquilo que os outros podem tirar de nós não é nosso, não somos nós. Aquilo que o outro afeta não somos nós, não é nosso. Mas a gente só consegue ter essa convicção, muitas vezes vindo para cá, muitas vezes sofrendo as vicissitudes terrenas, muitas vezes sofrendo os problemas. Porque só vivendo as experiências humanas, como diz o Muji, é que nós então, posteriormente, através das experiências e criando cada vez mais convicção, é que nós conseguimos descobrir também que dentro de cada um de nós, sem exceção, também existe uma natureza divina. Assim, pessoal, eu vou encerrando o áudio por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema, espero que tenha tocado o coração de vocês e que tenha feito sentido para algumas pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos áudios e os próximos vídeos, pessoal.